Bom dia, gente. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco. Hoje, nessa manhã, um pouco nublada, né? Essa manhã um pouco nublada. Nós estamos assim, todo mundo encapotado, né? Aqui na Bahia, principalmente aqui em Salvador, é assim. É o verão. Aí quando faz um friozinho, todo mundo tira o capote do guarda-roupa. Mas é normal. Mas nós estamos sempre sustentados pela proteção divina. Então não temos o que temer, não. Mais uma vez nós estamos aqui para essa missão. E para começarmos, vamos primeiro pedir autorização ao Pai Maior, em nome do Divino Mestre Jesus, que nos ensinou a fazer esse pedido, a glorificar e agradecer, através de uma oração simples, mas muito profunda, quando ele disse para a gente, quando quiserdes agradecer, pedir ou louvar ao Pai, disseste: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como em todo o universo. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas à medida em que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai amado, de todos os males. Pois só em ti reina o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós estamos aqui, né, para a distribuição do alimento, mas não o alimento material. Primeiro tem que ser aquele alimento espiritual, porque nós não precisamos apenas fortalecer o corpo físico, mas também o corpo espiritual. Fortalecer-nos como espíritos, para que estejamos sempre fortalecidos e não desistirmos da caminhada. E hoje, o nosso tema da nossa conversa de hoje é: não julgueis para não seres julgados. Isso está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espírito, que tem como temas: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E Kardec, ele começa esse capítulo bem-aventurado com um dos temas que ele diz assim: vedes a trave no olho do teu irmão, mas não vê, ou melhor, vê o arqueiro, ou o cisco, né, do olho do teu irmão, mas não vê a trave que está na sua. Ele quer dizer para a gente que nós julgamos no outro sempre, criticamos os pequenos defeitos que o outro nos apresenta. E nós? E os nossos defeitos? Que talvez sejam bem maiores. Mas por que Kardec diz que a gente vê o cisco ou o arqueiro no olho do irmão e não vê a trave no nosso olho? Porque é muito fácil ver o defeito dos outros. É muito fácil criticar as ações dos outros. Mas o nosso orgulho não nos deixa ver o nosso próprio defeito. E tem uma parte do Evangelho que nos diz que se nós pudéssemos nos transportar de alguma forma para fora de nós mesmos e visse aquilo que nós fazemos, sentiríamos vergonha. Eu perguntava: que diria alguém se visse o que eu estou vendo de mim mesmo? Vale essa reflexão quando nós tivermos de criticar o outro. Depois, mais à frente, Kardec nos traz outro tema também importantíssimo nesse capítulo: bem-aventurados misericordiosos. Quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Por quê?
a mesma medida com que julgastes, vos será julgada. Ou seja, essa mesma medida como eu julgo meu irmão, ela será aplicada contra mim. E quando Kardec fala isso, ou melhor, Kardec não, tá? Kardec dispõe no Evangelho. Quando Jesus fala isso para a gente, é porque ele sabe, ele nos conhece, conhece os nossos corações, e sabe que hoje, ainda que em um mundo de provas e expiações, nós estamos bem propensos a cometer erros muito mais graves do que aquele que nós estamos vendo com nossos irmãos. Mas nós temos uma capacidade imensa de julgar. Uma certa feita, tem pouco tempo, eu estava com Taninha, de manhã, tomando nosso café, me bateu aquele negócio e eu perguntei assim para ela: filha, você já reparou que geralmente as pessoas veem com muito mais facilidade o defeito do outro do que as suas qualidades? E ela me respondeu: porque ver o defeito do outro é fácil, mas os nossos não. Nós temos esse defeito, ver no outro o que está em nós. E na maioria das vezes, quando alguém comete alguma falha, algum equívoco, nós, na maioria das vezes, somos o investigador que vai investigar aquilo, somos o policial que prende, somos os juízes que julgam e algumas vezes somos o carrasco que executa. Está muito ainda em evidência, infelizmente, o homicídio, ou seja, o feminicídio. Na maioria das vezes acontece entre o homem e a mulher, da mulher para o homem, mas na maioria das vezes é do homem para com a mulher. Matar uma mulher porque ele não ficou satisfeito com o relacionamento que foi interrompido, por qual motivo não importa. Cada um de nós somos livres, não somos donos de ninguém e não somos também propriedades de ninguém. Então, ao invés de um relacionamento terminar, aquele homem, ele vai julgar a atitude da mulher, vai investigar, vai condenar e algumas vezes ele executa. Aí eu me pergunto, até onde ou até quando isso vai durar? O mundo, o nosso planeta, a nossa pátria mãe adotiva, que é a Terra, quando eu digo a nossa pátria mãe adotiva, porque a nossa pátria mãe verdadeira não é a Terra. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos exatamente para corrigir esses equívocos que nos assemelham aos animais irracionais. Então, essa pátria-mãe adotiva, que está em evolução, é que eu pergunto, até quando nós vamos permanecer com esses sentimentos nocivos? Até quando nós vamos querer fazer do outro propriedade nossa? Até onde eu vou julgar o outro por um defeito que está em mim? Façamos essa reflexão. Quando vemos um defeito no outro, que dê aquela vontade de criticar, pare e faça como meu pai me aconselhou ainda quando eu era criança.
pense até 10, ou até 3, não precisa até 10 não, pense até 3, antes de pensar ou antes de fazer. Então nesse momento, pense e diga, eu vou julgar. Será que eu também não faço o mesmo? Será que o que ele está fazendo não está em mim? Será que eu devo julgá-lo ou aconselhá-lo? Seria muito mais fácil, ou talvez não fosse mais fácil, mas o mais correto, ao vermos alguém cometendo erro, você chamar e aconselhar. Porque o nosso irmão que está em equívoco, às vezes, precisa apenas de uma orientação. Precisa apenas de benevolência. Então, antes de você julgar, condenar e executar, coloque-se no lugar dele. Será que se fosse eu que estivesse fazendo o que ele está, eu não ia precisar da benevolência do meu irmão? Será que eu não ia precisar da orientação do meu irmão? Mas ainda, como eu falei que nós estamos em um mundo de provas e expiações, nós ainda temos uma capacidade muito reduzida de ter esse olhar benevolente para com o nosso irmão. Nós preferimos julgar. O Evangelho nos diz que aquela parte onde ele fala, seja benevolente para com os criminosos, amai também os criminosos, porque todos necessitam de benevolência. Eu me lembro que uma certa feita, um cidadão pegou uma criança na rua, levou para casa, e alguém deu falta da criança, viu passar com ele, foi atrás. Ele já estava com a criança em casa, botou a criança dentro de uma caixa de sapato. Quando bateram na porta, ele saiu com a faca na mão. E ajuntou uma multidão na porta dele, querendo lixar. Já tinham dado um monte de pancada nele. E eu cheguei e disse, gente, não façam isso, vamos entregar a polícia. E aquele povo, de maneira insana, se revoltou contra mim. Que eu estava querendo ser palmatória do mundo, que eu estava defendendo o assassino. Mas não é ser palmatória do mundo, não é defender o assassino. É porque aquilo que ele estava fazendo, quem sabe se nós também não seríamos capazes de fazer? Quem sabe se lá no passado também nós já fizemos isso? E aquela atitude, além de tudo, estava nos servindo de exemplo, de testes, para saber se eu corrigi os meus equívocos ou se eles apenas serviram para fortalecer o meu instinto animal. Era naquele momento que nós precisávamos ser benevolentes com o outro e não julgá-la. Porque, como diz o próprio Evangelho, a mesma medida com que eu estou julgando, eu serei julgado. Ele está certo o que estava fazendo? Não. Mas, além das leis divinas, existe uma lei humana que é a responsável para punir esses equívocos. Não nos cabe servir de juiz ou de executores, de carrasco. Não nos cabe. Mas, apesar de estarmos propensos a cometer os mesmos erros, quando vimos os outros fazer, nós nos achamos um poço de pureza, um poço de justiça. E é preciso fazermos essa reflexão.
quanto ao julgamento do outro. É preciso primeiro ver a trave no seu olho, do que o arqueiro ou o cisco no olho do vosso irmão. Que esta mensagem de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, sirva de reflexão no nosso dia a dia. Porque durante todos os dias, todos os minutos de nossas vidas, nós cometemos ou vemos atitudes que são motivos para reflexão, assim sendo a nossa reforma íntima. E a nossa reforma íntima, que acontece todos os dias da nossa vida, todas as horas, todos os minutos, necessita de benevolência, necessita de boa vontade. É como diz o próprio Evangelho: a nossa cura depende principalmente da nossa vontade, mas da vontade firme. E que o Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que nós tenhamos a vontade firme de sermos cada dia melhores. E que a paz esteja sempre conosco e em nossos lares. Muito obrigado. Bom, agora eu vou chamar aqui a presidente da nossa casa. Ela já fez ali uma carinha feia, porque não quer levantar não. E quando ela está sentada, para ela levantar um negócio sério. Mas ela vem, tá? Não, é sobre a sexta. É? Não pegar aqui no perdida. Agora o que primeiro? Vem cá. Não precisa nem pegar a lista, filha. A gente acha. Pegar água, dá água. Eu vou pegar. Ah, a Elise pega. Deixa a Elise fazer alguma coisa também. Eu tava aqui cochilando. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Bom dia. Boa noite, não, bom dia. Eu estou ainda no costume, não tem jeito. Dessa atividade dessa casa seria a noite. E eu continuo cumprimentando como se fosse a noite. Mas bom dia, vocês sabem, né? É o cansaço da luta, gente. Né? Porque para fazer uma atividade dessa, a gente demanda muito desgaste, né? Vocês sabem que a gente fica até o último dia aguardando as doações e sai já tarde. Tem 8 horas da noite, a gente ainda estava embalando aqui o que faltava. Mas enfim, eu não reclamo, só tenho que agradecer a Deus, né? E vamos levar para as nossas reflexões o que foi dito aqui, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente incomoda com o comportamento do outro está em nós, viu? A psicologia já diz que quando eu vejo um defeito no outro que me incomoda, aquilo está em mim. Então não é o outro que precisa melhorar para que eu não me sinta incomodado. Sou eu que preciso me conhecer para saber por que eu sinto esse incômodo com relação ao comportamento que é do outro, né? O outro é agressivo, o outro é enjoado, o outro é perguntador, o outro é isso, o outro é aquilo. E me incomoda por que ser o outro? O que está dentro de mim me incomodando, me engolindo? A gente nunca pergunta isso, né? A gente só quer que o outro modifique-se, se enquadre as nossas intenções, as nossas formas de enxergar o mundo. E não vai acontecer nunca isso. Porque nós somos únicos. Não tem como eu enxergar o mundo com o olho de outro. Bom? Então vamos agora, né? Assuma o seu posto para poder eu pegar o classificador ali. Eu vou botar a frequência de quem está. Cláudia estava me dizendo que está vindo, porque Cláudia não mora mais aqui no Parque São Cristóvão, viu? Cláudia, ela está morando lá no planeta, lá no bar, no outro lado da pista de São Cristóvão. Tá bom. Então agora nesse momento eu vou convidar o nosso irmão Elísio para fazer a distribuição da água fluidificada.
Primeiro chefe. Esse é o momento da água fluidificada. Já vai entregar, né? Então vamos lá, receber a cesta. Dona Genice, hoje vai ser a primeira. Lucineide. Agora você lê. Como é? Lucineide. Lucineide. Uma das nossas irmãs. É capaz. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Tatiane. Chegou na hora. Rosimeire. Rosimeire. Muita paz. Senhor Edivandro. Muita paz para o Senhor, Senhor Edivandro. Ana Cláudia. Dona Cláudia. Senhora Cláudia. Muita paz. A paz, Cláudia. Que Jesus continue te abençoando sempre. Pronto? Aí faltou a Gelane aqui no meio. Aham. E mais. A irmã Giseu, ela me falou que Bom, pega o agora tem algumas pessoas que não compareceram. Tem algumas cestas aqui que nós vamos aguardar o pessoal para entregar. E vamos chegando ao final dessa primeira etapa. E agora nós temos uma parte importantíssima, que é o lanchinho, né? O lanchinho faz parte, né? E antes do lanche, vamos fazer a nossa oração de agradecimento para concluirmos os nossos trabalhos de hoje. Te agradeço, Pai amado, por mais essa oportunidade que estamos nos dando de estar interagindo com os nossos irmãos, distribuindo o alimento físico e o alimento espiritual. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, para que possamos ser persistentes nesse trabalho e em tantos outros de amor e caridade. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós também, vossos filhos, agora e na hora do nosso retorno, à pátria espiritual. Um bom dia a todos e muita paz. Esse é o momento do lanche. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor.
incondicional pela humanidade. Que nós, habitantes do planeta Terra, possamos contar sempre com a sua inefável contribuição para que possamos estar sempre em evidência no mundo. Chegando assim ao final de mais um trabalho, queremos agradecer com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Muita paz.